Boa noite aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É, então hoje a gente vai criar aí um consumidor, né, que vai fazer basicamente o quê, né? Então eu tenho ele aqui, ó. A gente construiu, né, a nossa cafeteria, né? Então se eu inicializar aqui a nossa API de cafeteria, a gente tem aqui, né, a nossa aplicação. Então eu vou rodar essa aplicação aqui, ó. Tá, ok. Acho que faltou salvar aqui algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Tá. Então tá. Então eu vou inicializar aqui a nossa API de cafeteria, né? Beleza? Então tá inicializando aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui no localhost, né? 2.8080 barra cafés, né? Vou verificar aqui que o que a gente tem é a nossa cafeteria, né? Então assim, eu já implementei aqui a nossa cafeteria utilizando o CRUD em memória, né? E agora a gente está implementando o CRUD, a gente vai implementar o CRUD em banco de dados, né? Então, como a gente vai utilizar o MySQL para fazer isso, eu vou excluir aqui do meu banco de dados cafeteria, né? Ó, eu vou excluir aqui os registros que eu tenho lá, tá? Então, eu vou deletar tudo lá. Delete from café. Então, a gente vai criar aí a nossa tabela café. Deixa eu só ver o que tem lá. Select Cirisco from café. Então tem alguns cafés lá que eu consegui. Não tem o asterisco nem no delete, né? Então tem alguns cafés lá no. Eu tenho que usar aqui a cafeteria, né? Vamos ver. Tem alguns cafés lá, né? Ó, um ID gerado aqui. Tal. Então eu vou deletar todos esses registros de lá. Vou selecionar novamente. Beleza, ó. Não tem nada, né? Então a tabela cafeteria tem o ID e tem o nome, tá bom? Então, se eu fizer aqui de novo aqui a minha request, né? Ó, localhost 8080 cafés, não vai retornar nada porque a gente excluiu todos os nossos dados do banco, né? Então eu vou reiniciar aqui a minha aplicação, né? Vou dar um enter aqui, vou salvar. E aí ele vai fazer o quê? Basicamente ele vai inserir novamente todos os dados, né? Ó. Então o que que eu fiz, né? Já vou mostrar essa parte aqui da cafeteria. Então eu tive que incluir aqui, ó, algumas anotações, né? Então na classe café, eu tive que incluir essa anotação entity. Então, essa anotação entity, ela me diz o que? Ela faz esse mapeamento, né, desta classe para tabela do meu banco de dados, né? Então, esse café vai se tornar a tabela do nosso banco de dados. Esse arroba ID aqui, ó, vai ser o nosso atributo, né, da nossa tabela, assim como o nome, tá bom? Eu incluí aqui, ó, um método construtor, né, ó, café, que ele não recebe nenhum parâmetro, né, ó, ele só inicializa aqui, ó, this.id, tá, e coloca aqui, ele faz uma inicialização vazia, tá? Eu tive que fazer isso porque ele estava reclamando desse método construtor aqui, né? Então, as outras partes eu deixei do jeito que estava, né? Ó, não mexi, tá bom? Bom, aí no Café Repository, tá, eu tive que incluir essa interface, né? Ó. Eu vou fazer um diagrama de classe aqui, ó, que eu acho que talvez fique interessante, né, para a gente conseguir visualizar. Então, deixa eu pegar aqui o meu slide da aula passada, porque o slide da aula passada, ele tinha. Eu vou entrar aqui no draw.io, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer um diagramas aí, o ML, tá bom? Ele me ajuda aí a visualizar, a ter uma visão geral do sistema que a gente está criando e está desenvolvendo, tá bom? Então eu vou aceitar aqui os cookies, eu vou entrar aqui no draw.io
E vou abrir aquele diagrama lá que a gente viu na aula passada, né? Ó, deixa eu só lembrar onde que eu salvei isso. Acho que eu salvei dentro da pasta IFSP. Extensão. Eu acho que foi esse cara aqui, RESTbugs. Não, deixa eu ver. Foi. Então, esse diagrama, né, que eu tinha construído na aula passada, né? Aqui eu vou mudar os nomes. Então, aqui agora é café, né? Em vez de ser Coffee Application aqui, ó, é Café Application, REST API, Café, Controller, tá? Beleza. Aqui é Cafeteria Application, na verdade. Cafeteria Application. Aqui é Café. Aqui é REST API, Café Controller. E aí a gente inclui uma interface chamada Café Repository. Então eu vou vir aqui, ó, Interface. Vou digitar Interface aqui. E vou incluir aqui uma interface que a gente vai utilizar aqui, ó, que vai se chamar Café Repository. Café Repository. Deixa eu dar um Enter aqui para ficar melhor de visualizar. Beleza. Então a gente vai ter essa interface, né, ó. E essa interface, ela vai estender aqui, ó, dessa CRUD Repository. Então, ele vai estender dessa outra classe aqui, ó, CRUD Repository, né? Então, deixa eu pegar aqui uma classe. E aí, eu vou criar essa classe aqui, que eu vou chamar ela de CRUD Repository. CRUD Repository. E aí a gente tem aqui... eu vou deixar ela de bem simples, que vai ser um CRUD Repository, que a gente vai utilizar como uma classe Py, né? Então eu vou utilizar aqui, eu vou ligar então essa interface com esse CRUD Repository. Então ele estende, né? Então para simbolizar aqui essa opção de extend, deixa eu ver aqui como que eu configuro, cadê a caixinha de configuração? Tá aqui. Não tem esse texto aqui, deixa eu só apagar esse texto. Deixa eu voltar ao que estava antes. Tá. Vou clicar aqui, ó. Então, para estender aqui, ó, é um triângulo, mais ou menos assim. Não. Aqui não tem nada. E aqui tem um triângulo, deixa eu ver se é aqui. Acho que é aqui. Aqui, ó. É um triângulo, né, ó. Deixa eu tentar aumentar aqui. 1, 2, 3. Não, não é a linha que eu tenho que aumentar. É o fim da linha. Então eu vou estender aqui, ó, dessa interface aqui, CRUD Repository, né? Ok. Deixa eu pegar uma interface um pouco mais interessante. Deixa eu ver aqui. Porque eu quero representar aqui os métodos, não? Eu coloco ele do lado. Deixa eu ver aqui, ó. Class. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se tem uma interface. Eu vou deixar a interface dessa forma, então. Deixa eu só olhar aqui, ó. Extends representação. Vou deixar tudo bonitinho. Representação UML. O ML é uma linguagem de modelagem, tá? Que a gente utiliza para ter uma visão geral do nosso sistema, né? Deixa eu ver aqui imagens. Vou só relembrar aqui. Tá. Deixa eu ver aqui na documentação. Deixa eu ver se tem aqui uma documentação mais confiável aqui. Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui no FPR.
Deixa eu ver esse artigo do DevMedia, que às vezes pode ajudar aqui. Vamos ver. Modelagem de software com ML. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidamente. Deixa eu ver se tem alguma figurinha, pra gente conseguir ver. Tinha mostrado aqui a figura, mas sumiu. Ah, tá aqui. Veículo, interface, veículo, veículo motor, implementos veículo. Tá, implements e o extends. Motocicleta, extends. Ah, tá. Então é assim mesmo. Tá correto aqui. Tá, tem essa interface que ela estende esse CRUD repository, né? Deixa eu colocar mais para cá para a gente conseguir visualizar, né? Então tem essa interface, né? Ó, que herda, né, dessa CRUD repository. E essa CRUD repository aqui, ó, a gente consegue visualizar, por exemplo, vários métodos. Então um deles é o find all. Então a gente tem aqui esse find all. Eu vou colocar aqui, vou inserir aqui um texto. Eu vou colocar aqui, ó, find all. Então a gente tem esse método, find all. A gente tem outros métodos aqui, ó, find by ID. Não. Vou colocar aqui embaixo. Find by ID. A gente tem exists by ID. Então ele vai verificar se existe por ID. E aí se existir, ele faz o put, provavelmente. Delete by ID. Tá? Então aqui eu tenho que passar alguns parâmetros, né? Deixa eu aumentar aqui. Aí melhorou. Tá. Então eu tenho aqui, né, esses métodos, né, ó. Eu acho que talvez seja interessante aqui eu fazer a representação da classe mesmo, né? Aqui é uma classe, não. Essa classe vai ser a CRUD repository. Tá, CRUD repository. Peraí. Vou apagar esse cara aqui e vou ligar aqui. Só arrumar aqui, pronto. Pronto. Tá, então vamos pegar aqui o find all primeiro, né? Que é o find all. Depois vai ter o find by ID. Find by ID. Depois vai ter o exists by ID. Vou apagar isso aqui. Find by ID. Find all, find by ID. Exists by ID. Exists by ID. E depois delete by ID. Delete by ID, tá? Então o find all, ele vai devolver aqui um iterable, não? Então eu vou definir aqui um iterable. Iterable café. Aqui vai ser um optional, o find by ID, né? Optional café. Vou aumentar aqui, vamos ver se melhora. Melhorou.
O exists by ID vai me retornar um boolean. Aqui vai ser um boolean. E o delete by ID vai me retornar vazio. Void. Vou apagar esse cara aqui do lado. Beleza. Aqui o find by ID eu preciso passar aqui o ID, né, como parâmetro. Então eu vou colocar aqui o tipo de dado, né, o string. Acho que eu vou deixar assim, porque acho que já está implícito, né, que a gente tem que passar o ID aqui, tá? Senão vai ficar muito prolixo, é só para a gente ter uma visão geral mesmo. Tá. Então, esse cara vai estender, né, daqui. Vou arrumar aqui de novo. Vamos lá. Vou aumentar aqui para 12. Tá, então ele está estendendo, essa interface está estendendo dessa classe. Okay? Então, esse CRUD repository aqui, ó, então ele depende dessa classe café também, não? Aqui, ó, eu tinha feito que é uma dependência, né? O REST API Café Controller, ele depende do café. Então, sem uma classe café, ela não existe, né? Então, é uma ligação mais forte de agregação mesmo, não? Então, aqui, ó, é uma bolinha pintada, é um losango pintado mesmo, né? Tá? Então, eu tenho esse find all aqui, ó, iterable, né? Que vai receber aqui, vai devolver um café, né? Uma lista de cafés aqui, não? Quando ele encontrar aqui todos os cafés, certo? Então, tá. Pronto, criei essa interface, né? Café Repository. Café Repository aqui, né? Ó, que ela estende aqui, ó. Então ela herda esses métodos aqui, né? Beleza. Então, são os conceitos de orientação a objetos, tá bom, gente? Beleza, então eu tenho aqui essas classes, né, ó, que a gente está implementando. Dentro da cafeteria aqui, ó, application, a gente tem aqui o Spring Boot Application, né? Cafeteria Application. Eu só esqueci de colocar aqui, ó, essa anotação. Eu vou colocar aqui para ficar completo. Não, depois eu compartilho com vocês. Text aqui, ó. Eu vou colocar aqui. E a gente precisa dessa anotação aqui, ó, né? Ó. Aqui em cima, né? Ó. Spring Boot Application, Cafeteria Application, né? Beleza. A gente tem aqui o... Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui, ó. Tem uns warnings aqui. Eu vou retirar os imports que ele não utiliza. Pronto. REST API aqui, não. Então, o que a gente fez aqui, não? A gente tinha aqui uma lista de cafés, né? A gente definiu como array list. Então, eu comentei esse trecho, né? Ó, e a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar aquele café repository. Então, dentro desta REST API Controller, a gente vai utilizar aquele café repository, não? Que é esse cara aqui, café repository. Isso, é o café repository, não? Então, essa interface aqui, ó. Então, esse atributo aqui é do tipo dessa interface, não? Café repository, não? Então, aqui... vou copiar todos esses caras aqui, ó. Ctrl C. Eu vou jogar eles aqui. Vou tirar essa linha de grade aqui. Não, opa. Texto, grade. Ele, pronto. E vou... Eita. Vou tirar esse cara aqui. Nossa, ele criou aqui um... Deixa eu arrumar aqui. Text, né? Text. Spring Boot Application. Oh, meu Deus. Não. Vou deixar aqui embaixo. Vou tentar colocar esse cara mais pra cá, assim, ó. Pronto. Tá, vou pegar aqui da outra página, né, ó, essas anotações aqui, Ctrl C, Ctrl V,
Ctrl C, Ctrl V. Só que aquelas anotações que a gente estava utilizando, tá bom? Acho que é isso. Beleza. É só para não alterar a figura aqui que a gente já estava fazendo, né? Tá. Então aqui, ó, eu vou inserir aqui, em vez de ser a lista de cafés, né? Vai ser um atributo do tipo café repository, né? Ó. Então aqui, ó, vai ser um café repository. Na outra aqui, ó, não é coffees, era café, né? Que a gente alterou para português, tá? Cafés, e aqui ele recebeu uma lista aqui, ó, de cafés. Certo? Beleza. Deixa eu voltar no outro. Então aqui é café repository, né? Ó. E aqui o tipo dele aqui, ó, é a da interface, não. Então é uma interface do tipo café repository, certo? Então esta REST API aqui, ó, ela depende dessa café repository, não, para utilizar esses métodos todos aqui, não. Então eu diria que é um tipo de ligação que não é tão forte quanto essa classe café, né? Porque ela pode existir se a gente criar um CRUD em memória, mas ela depende aqui, ó, para funcionar, é um tipo de ligação um pouquinho forte também, né? Então eu vou fazer a ligação aqui desta classe, né? Ó. Deixa eu ligar daqui para cá. E aí eu vou arrumar aqui as setinhas, né? Ó. Então aqui não vai ter nada, aqui vai ter uma agregação. Deixa eu ver aqui. É uma agregação desta forma aqui. Fim da linha. Não aumentou. Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui. Pronto. Deixa eu ver se consigo aumentar ainda mais, que ainda está pequeno. 14, pronto. Opa. Ah, deixa eu ajustar aqui. Então tá, a gente tem aqui, ó, essa café repository, né? Então ela utiliza esse atributo aqui, ó, que é do tipo café repository, né? Que é dessa interface. Essa interface estende essa CRUD repository, né? Essa CRUD repository vai ter os métodos que vai procurar lá no banco de dados pra gente, tá bom? Então tá. Aqui, ó, eu deixei do jeito que estava, né, ó. E aqui a gente vai fazer o quê? Nessa REST API Controller aqui, ó, que na verdade é o método construtor, né, ó. Ele vai receber aqui um café repository, né, ó. Então ele estava fazendo o que aqui no caso? Não, ele estava adicionando tudo aqui em memória, né, ó. Mas ele vai receber esse parâmetro, né, o café repository, e vai fazer o quê? Ele vai inicializar aqui, ó, esse café repository, e vai persistir esses dados aqui no banco de dados, tá bom? Basicamente é isso que ele está fazendo com esse método save all aqui, né? Ó. É como se ele fizesse um insert lá na tabela, tá? Então, esse REST API Controller vai receber um café repository aqui, não? Então eu vou colocar aqui
ele vai receber esse café repository, certo? Não vai retornar nada, porque é um método construtor, mas vai receber esse café repository aí. Beleza. Aí ele vai inicializar aqui, ó, save all aqui, ó. De alguma forma, essa REST API aqui vai ter que conversar com o banco de dados, né? Então, a gente vai utilizar esse método, né, ó, save all, para inserir esses dados no banco de dados. Então, deixa eu só ajustar aqui que eu vou tentar utilizar um banco de dados aqui. Banco de dados. BD, né? O database. Database. Deixa eu ver se tem MySQL aqui. Tem o MySQL aqui, não. Então eu vou utilizar aqui. Essa figurinha aqui, ó, do MySQL, não. Utilizar um banco de dados padrão, porque pode ser outro tipo de banco de dados, qualquer tipo de banco de dados, não, que a gente queira utilizar, tá bom? Vamos lá. Então aqui tem o database, né? Deixa eu ver se consigo escrever aqui, ó, database. E aqui, ó, vai ter essa comunicação. Com o banco de dados, tá? Então, mais ou menos essa ideia aí da nossa API, tá? Tem o método get, né? Ó, o método get que vai devolver aqui, ó, o iterable, né? Ó, iterable café. Então aqui, ó, ele vai retornar aqui o get, vai retornar esse iterable café, certo? E ele vai chamar esse find all aqui, não? Find all. Então get mapping a gente estava mapeando para esse barra id aqui, não? A gente não vai mais mapear ele, tá? Vai ser só get mapping mesmo. Na verdade é esse get mapping de cima, né, que a gente está usando, na verdade. Pera aí. Get mapping, não. E aí tem o get by id, ó, que a gente vai utilizar o barra id, certo? Get coffee by id, que vai retornar um optional aqui, não. Então get coffee by id, ele vai retornar esse optional, certo? Vai receber como parâmetro o id, né? Ó. Então precisa passar aqui como parâmetro o id para ele. O id, certo? Uma string. Tá? E aí tem o post, né? Ó, o post ele vai retornar um café. Post coffee, não, que vai se chamar post café. Que vai retornar aqui um café. Certo? Post coffee que vai retornar aqui um post café que vai retornar um café. Certo? Ele vai utilizar esse método aqui, ó, save, né? Ó, desse café repository, tá? Post coffee vai retornar um café. Ok? Aqui não vai ser get coffee, vai ser get café by id, né? Ó, get café by id, tá bom? Aqui não vai ser get coffee, vai ser get cafés. Então aqui vai ser get cafés, né? Ó. Vai devolver uma lista de cafés iteráveis aqui, né? Get café by id vai retornar um optional. Post café vai retornar um café. E aí o put. O post map a gente vai mapear para o barra café, né? Ó.
post mapping a gente vai mapear para barra café, né? Então vai ser barra, aqui vai ser barra cafés, né? Ó. Então vai ser barra localhost 8080 barra cafés barra café, né? O post, né? Ó, que a gente quer utilizar aqui, certo? Aí depois do post, a gente vai utilizar o put mapping, né? Ó. O put vai ser put café, não vai ser put coffee. E a gente vai retornar aqui, ó, uma response entity do tipo café, não. Response entity do tipo café. A gente precisa passar um ID e a gente precisa passar o café aqui, no caso, como parâmetro, não. Um ID e um café, certo? E por último, um delete café, que vai retornar aqui delete mapping, delete café, vai retornar um void, que é void, e aqui ele recebe o ID, não, a gente precisa passar o ID aqui, certo? Então tá, a gente tem o get mapping pro ID, post, café, aqui put mapping, o put mapping a gente passando dessa forma, barra café, barra ID, então aqui da mesma forma a gente vai passar barra café, barra ID, tá? Aí o delete mapping a gente vai passar o ID. Então ficou mais ou menos dessa forma, acho que basicamente é isso, né? Tá, então aqui o delete passa, a gente passa o ID, void, put café, recebe o ID e o café, que a gente vai retornar uma response int de post café, vai retornar um café, o get mapping vai retornar um optional, o get cafés vai retornar um iterable, e o SPI controller vai receber aqui este café repository, né? Repositório desse café, né? Café repository. Vai conversar com o banco de dados, né? Tá? Então, na verdade, se a gente for olhar aqui nesse CRUD repository, a gente tem os métodos aqui, né? Que vai persistir os dados, né? Buscar e tal, tá? Então, basicamente, essa ideia aí do nosso sistema, né? De uma maneira geral, né? Então, a gente acrescentou aqui essa interface implementa, estende, né, esse CRUD repository, que vai buscar esses métodos aqui, né? Vai fazer a comunicação com o banco de dados, né? E essa comunicação com o banco de dados vai ser através dessa REST API Café, né? Que ela depende dessa Café Repository, e ela utiliza esses métodos, né, através dessa injeção aqui de dependência, né, vamos dizer assim, desse repositório aqui, né, Então ele busca ali no banco de dados através desses métodos utilizados dessa interface, né, como essa REST API Café Controller aqui, né, tá? Então mais ou menos essa ideia, tá bom? Então acredito que seja isso. Eu não sei se coloco o banco de dados aqui, que esse CRUD repositório conversa com o banco de dados, ou se eu deixo aqui mesmo, né, esse REST API Café Controller, que se comunica com o banco de dados. Eu vou deixar dessa forma, se precisar alterar depois a gente altera. Então eu vou exportar isso, exports, exportar como JPEG, exportar. Vou chamar aqui de cafeteria. Versão 2, pronto. BD, não. Banco de dados. Ok, descarregar aqui, cafeteria. E aí eu vou subir esse arquivo aqui, lá para o Git, né, Deixa eu colocar aqui FSP, extensão, API REST, semana 5, se não me engano. Semana 5, cafeteria, BD, tá bom? Deixa eu colocar aqui também no C2 pontos, C2 pontos,
testes, aí tem o git, payrest, nova pasta, semana 5, salvar aqui dentro, beleza? Bom, gente, então essas foram as alterações que a gente fez, tá? Ó, de uma maneira geral, né? Ó. Então eu tive que comentar esse trecho aqui do repository, não, tá? Eu tive que comentar, então eu incluí aqui esse, passei como parâmetro, não, essa interface aqui, café repository, não, inicializei ela aqui, e aí inicializei a lista ali com esse método save all, né, ó, que ele vai inserir esses dados no banco. O get mapping ficou dessa forma, ele vai buscar pelo find all, né, ó. Então ele vai buscar todos os cafés, né, no banco. Aqui o café repositório vai ser o find by ID. O post mapping vai ser pelo save, né, ó. Então se ele não conseguir, na verdade ele faz o post, né, ele salva, né, no banco, basicamente. O put, ele vai fazer o que aqui, né, ó. Aqui a gente fez uma alteração, ele vai buscar esse exist by ID. Então, se não existir, ele vai retornar aqui not found. Caso contrário, ele vai fazer o que? Ele vai utilizar esse método save, ó, tá bom? O put, quando a gente passa o save, é a mesma coisa que a gente está fazendo a atualização, tá? Eu passo o status ok aqui. O delete, café repository, delete by ID aqui, ó. Vou retornar vazio aqui, tá? Beleza? Tá. Ficou assim dessa forma. E aí, ó, se eu executar o localhost aqui novamente, ó, a gente tem aqui os nossos vários cafés aqui, né? Como a gente criou ele várias vezes, né? A gente executou várias vezes. Quando a gente restarta aqui o nosso servidor, ele vai inserindo tudo de novo. Então deixa eu deletar de novo aqui, ó, da tabela café. Deletei aqui e vamos tentar excluir uma linha aqui, ó, vou salvar e aí vamos deixar só com aqueles 7 cafés que a gente tinha criado anteriormente, né? Eu vou dar um refresh aqui, ó, 7, né, começando com 0, tá bom? Bom, e aí testando os métodos novamente, funcionou, tá? Funcionou normalmente. E aí a ideia é a gente fazer o quê? A gente consumir esses cafés através de um consumidor, né? Ó, então a gente vai criar um consumidor para consumir esses dados aqui, tá bom? Deixa eu testar aqui no meu Postman, né? Ó, só para comprovar que está funcionando, que eu não quebrei a API. Eu vou entrar no Postman, só lembrando que eu tenho que inicializar esse Postman Agent aqui, ó, tá bom? Senão eu não consigo testar local, ele fica aqui, ó, tá vendo? Na área de trabalho, tá? Então eu vou entrar de novo lá no meu Postman. API REST, né? Cafeteria. E aí eu vou fazer novamente aqueles testes lá do get, né? Ó. Localhost 8080/cafés. Então aqui eu não preciso passar o ID, né? Ó. Eu vou fazer um get aqui, ó. Vai me buscar todos os cafés. Tá, buscou. Café Atuaí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Beleza? Status code 200. Aí se eu pegar por ID aqui, ó. Vou pegar esse ID. Vou jogar o ID aqui, ó. Ele vai buscar esse café robusta, não? Buscou só o café robusta, beleza, por ID. O put, então eu vou atualizar esse café aqui, ó. Esse café que a gente tinha procurado agora, através do método get, ele é o café robusta, né? Então eu vou alterar esse café robusta. Então eu tenho que passar aqui o ID, né, pela URI. Então a URI ficou café, aí eu coloco o ID. E aqui eu tenho que colocar o ID no corpo da requisição, né, ó. Raw, body, café IFSP Renato, tá bom? Meu nome. Vou dar um send aqui, ó. E aí ele vai atualizar café IFSP Renato 200, ok. Então se eu fizer o get novamente lá, ó. Ele vai me retornar aqui todos os cafés, né? Ó, deixa eu tirar esse barra aqui. Aqui, ó.
Só lembrando, né, que a gente tinha utilizado aquele ID lá, o 097, começando com 097, Café Renato e FSP, ele alterou aqui, tá? Vou fazer um delete, então eu vou deletar esse café do Renato aí, né? Ó, café FSP Renato, então se eu enviar aqui, ó, 200, vou fazer um get novamente. Já não temos mais o 097 aqui, começando com 097 pelo ID, né? Ó, excluiu, tá bom? Então, não quebramos aí nossa aplicação, vou salvar tudo aqui, save, save, e é isso, tá, gente? Então, fizemos aí a nossa implementação com banco de dados. Só esqueci de comentar que eu tive que incluir no meu POM, que é o gerenciador de dependências aqui, ó, eu tive que incluir essa dependência aqui do MySQL, tá? Eu estou utilizando o MySQL Connector, traço Java, 8032 MySQL. Essa acho que dependência aqui, ó, Spring Boot Starter Data JPA, para a gente trabalhar com persistência, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra dependência que eu tive que incluir aqui. Acho que foi isso, tá bom? Então foram essas duas dependências. Então, o Data JPA e o MySQL Connector aqui, né? Tá bom? E eu tive que fazer, dentro do SRC Main Resources, application.properties, eu tive que incluir essa configuração aqui, né? Ó, que foi o caminho do meu banco, né? Ó, localhost, cafeteria, certo? Meu usuário, senha vazia, e eu tive que incluir isso aqui no meu application.properties, que é nos meus resources aqui, tá bom? Para fazer a comunicação com o banco. Beleza? Então é isso, gente. Vou dar um pause aqui, senão vai ficar muito grande esse vídeo, tá? A gente continua depois, vamos criar um consumidor aí para consumir os dados aí da nossa cafeteria, beleza? Valeu, até a próxima.